Paz seja convosco, amém? Paz seja convosco? Abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4. Marcos, capítulo de número 4. Eu quero ser grato a Deus, mas essa oportunidade que Deus tem nos dado, segundo ano que nós estamos fazendo parte desse congresso de missão consecutivo, e eu louvo a Deus por poder estar aqui. Estou aqui com, meus amigos, meus alunos ali da Casa Terapêutica Betel. Também estou acompanhado ali da minha esposa, a missionária Cláudia Machado, com a minha bebezinha. Ficou sentadinha ali, eu falei, vamos lá em cima. Ela falou, deixa eu ficar aqui que a neném não para. E ela está ali, e eu louvo a Deus por essa oportunidade. Eu quero não enfadar os irmãos. Eu sei que esse congresso já iniciou 8 horas da manhã, foi 8, né? 9 horas da manhã. Eu estava numa Santa Ceia hoje de manhã e depois cheguei em casa e ainda peguei a mensagem do pastor o Gilmar, ministrando aqui. Foi muito forte a ministração e eu tenho certeza que Deus vai continuar falando, amém? Também louvo a Deus pelo pastor Sidney, falou que ia vir, está ali juntamente com seu filho, sua nora. Deus abençoe sua vida, meu amigo. Deus abençoe em nome de Jesus. Marcos capítulo de número 4, eu vou estar lendo a partir do verso de número 35, é muito conhecido, e eu quero tentar atribuir dentro dessa mensagem, falar de missão, como é missão, congresso de missão, então temos que falar sobre missão. Diz assim, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água, e ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo, mestre, não te importa que pereçamos? Pode se assentar, queridos. Quero ser grato a Deus pela vida do pastor Moura. Deus abençoe sua vida, meu amigo, juntamente com a sua esposa, que tem abrido as portas para nós estarmos aqui adorando ao Senhor. Deus abençoe o Senhor, a sua equipe, todos os obreiros que estão aqui à nossa retaguarda. Que Deus abençoe também a todos vocês em nome de Jesus, amém? Meus irmãos, falar de missão não é difícil. Falar não é difícil, porque nós podemos atribuir alguns pontos que já foi até pronunciado aqui, mas o difícil é fazer missão. O difícil é entender a chamada missionária e o que é missão e como fazer missão. É bem verdade que nós poderíamos fazer ou desejar fazer voluntariamente, que a princípio parece até ser bom, e também, de repente, eu vou ser um missionário, vou me ingressar no campo, e assim eu vou ser. Só que missão e missionário não é algo que o homem deseja ser. Missionário e missão não é algo que o homem deseja fazer. Como já foi falado aqui, missão e missionário é uma chamada, e não é uma escolha, nunca foi uma escolha do homem ser missionário. É algo que queima na alma, é algo que queima no coração, é um desejo que vem incontrolável. E bem verdade que um missionário, ele precisa entender que para ser missionário ele tem que se abster de algumas coisas. Primeira coisa, da tua vida. Segunda coisa, da luxúria, da riqueza, da fama, do sucesso.
E terceira coisa, ele precisa entender o que é missão. É bem verdade que nós podemos aprender sobre missão nas escolas teológicas, na disciplina da missiologia. Podemos ensinar, até mesmo trazer alguns temas e pregar uma palavra. Outra coisa é levar a pessoa a fazer missão depois de um chamado e ela entender o chamado e aprender no campo missionário o que é fazer missão. E é bem verdade que quem tinha isso em mente e executou com uma excelência foi Jesus Cristo. E a palavra do Senhor vai nos ensinar que Jesus Cristo, ele veio realmente para cumprir o período seu, quero ser bem breve aqui, de 3 anos e meio. Então ele sabia que o tempo dele era curto e ele precisaria chamar, convocar pessoas que dessem continuidade àquilo que ele estava fazendo e aquilo que as pessoas haveria de dar continuidade àquilo que ele fez. Então o primeiro passo ele tinha que chamar, o segundo passo ele tinha que ensinar e o terceiro passo ele tinha que liberar. E é bem verdade que nós sabemos que João Batista ele veio anunciando, preparando o caminho que o reino de Deus estava por vir sobre a terra, ou que já estava sobre a terra. E de repente Jesus escolhe de 2 em 2, outorga a eles poder, manda ir anunciar que o reino de Deus estava sobre a terra. E depois ele passa a pregar o sermão da montanha, nós sabemos disso, e chamando o sermão da montanha, como já foi falado aqui, ontem nós estávamos aqui e vimos uma mensagem poderosa sobre o chamado do apóstolo Pedro, e aí ele chama os discípulos. Quando ele chama mostrando o resultado. Uma coisa é eu chamar você para fazer algo, convidar você para realizar algo e não mostrar o resultado. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E aí ele chama os 12 de 70, manda eles ir anunciar. E agora ele chama os 12. Quando ele chama os 12, ele não chama perguntando: você quer vir? Ele não chama perguntando se você tem direito de escolha. Ele chama, ele escolhe, ele separa e ensina. É muito fácil, igual eu disse aqui, falar sobre missão. É muito fácil pregar sobre missão. Mas o difícil é você pegar alguém sendo missionário e ensinar ele a ser missionário. A Bíblia vai dizer que ele chama, ele vai pregando, vai dando sermões do monte, vai anunciando e chama mostrando sinais. Quando ele chamou o apóstolo Pedro, como foi dito ontem, ele falou chamando, dando resultado. Primeiro ele chamou, pediu o barco para pescar, pregou sobre o barco de Pedro e depois mandou com que Pedro realmente voltasse a lançar a rede e teve resultado quando foi segundo a tua palavra. Ou seja, para ele chamar, para ele escolher, ele libera uma palavra, mas não é uma palavra sem resultado, porque a palavra que Jesus libera é uma palavra com resultado. Ele fala: vai, faça, porque vai acontecer. Então, muitas das vezes nós observamos pessoas indo fazer missão, como o apóstolo, como o pastor Moura disse aqui, missionário é ir e não voltar. Porque se vai sem voltar, vai para aventurar. E missionário não pode ser aventureiro. Missionário não pode aventurar. Porque a aventura é algo que muitas das vezes nós não esperamos, mas nos leva a um êxtase emocional que talvez pode soar como bom. Então o missionário ele vai sabendo que na ida ocorre alguns riscos, alguns perigos, e como eu disse aqui, ele já não quer mais nem mesmo viver a sua própria vida, na sua própria escolha e na tua própria vontade.
ele se entrega em prol que seja de uma única mensagem, de uma única pregação, de uma única obra, para que realmente o nome do Senhor venha a ser glorificado. E a Bíblia vai dizer que Jesus, separando os seus discípulos, ele não quer somente ensinar na ação, mas ele quer trabalhar na emoção da mente dos seus escolhidos, porque é muito fácil trabalhar na ação, mostrar sinais e não interpretar ou não trazer um entendimento emocional, porque nós podemos observar no século 21 os maiores problemas dos homens de Deus, das mulheres de Deus, não é mais aquelas doenças naturais carnalmente falando, é aquelas doenças psicomáticas. Como assim? Nós temos vivido um período de homens de Deus, mulheres de Deus, sofrendo de crises de ansiedade, sofrendo de depressão, com a emoção elevada, dando tudo certo e achando que vai morrer, crise do pânico. Quantas das vezes, eu não sei você, eu como pastor, trabalho numa casa de recuperação, volta e meia, eu lido com pessoas que às vezes nós achamos que ela está na abstinência da droga, mas não, ela está na abstinência, achando que vai morrer, com o coração saindo pela boca. Aí nós mede a pressão, a gente leva no hospital, aí o médico fala, não tem nada, não acontece nada. Quando nós vamos observar, é a doença da crise da ansiedade, a crise do pânico. E às vezes está orando, está lendo Bíblia, participando do culto, e aí nós não sabemos como lidar com isso. É bem verdade que existe a medicina que pode tratar disso, só que como Jesus era o maior psicólogo da geração, ele queria trabalhar na mente primeiro do missionário. E como é que trabalha na mente do missionário? Levando o missionário na zona de conforto, mas tirando a estabilidade dele, para que realmente ele venha a ter uma experiência a qual ele nunca teve na sua vida. Como assim? A Bíblia vai dizer que ele vai, escolhe os discípulos, põe ele dentro de um barco e fala, passemos para outra margem. Olha que interessante, um homem que entende acerca da palavra de Deus, do poder da palavra de Deus, uma vez falada não dá para pôr dúvida, uma vez dita não temos que colocar dúvida no nosso coração. Como Jesus, ele sabia que os discípulos ainda mentalmente não estavam preparados, e a credibilidade de acreditar no potencial e no poder da palavra que sai da boca de Jesus, Jesus tira ele da terra, leva ele para uma zona aparentemente de conforto, e sabendo que vai acontecer um fenômeno, para que eles venham perder a estabilidade carnal, natural, para Deus trabalhar na mente deles. Como assim, pastor? Entenda bem. A Bíblia vai dizer que ele entra no barco e ele libera uma palavra afirmativa. Não é dizendo talvez, não é dizendo quem sabe, disse passemo-nos para outra margem. Então a palavra determinada era, vamos chegar. Só que o que me chama a atenção, que ele entra no barco, vai para a polpa, dorme, você conhece a mensagem, mas ele não conta os riscos que vai acontecer. Nós sabemos que ele é onipresente, onisciente e onipotente. Sendo onipresente, onisciente e onipotente, ele poderia falar, nós vamos subir no barco, quando nós estiver no meio da navegação do barquinho, no meio da navegação, vai acontecer um fenômeno. Fica tranquilo, porque a palavra foi liberada. Descansa, pode dormir porque eu vou dormir. Mas como ele queria trabalhar no emocional, ele quis dizer, mesmo eu estando dos vossos lados, vocês vão ter medo. Vocês vão se desesperar. Pastor, está escrito isso? Estou conjecturando, vamos lá. A Bíblia vai dizer que ele chama os discípulos. E quando ele chama os discípulos, a Bíblia vai dizer que ele vai deixar. Se nós lermos o versículo 35, vai dizer assim, e eles deixando a multidão. A palavra deixando a multidão significa apotomia ou fivógotas no grego, que significa decisão. Quando ele fala assim, pifotonia ou deixamos, ele está dizendo, vocês vão ter que tomar uma decisão. E decisão
é algo que depende não daquele que chamou, mas daquele que foi chamado. Ou seja, ele está dizendo, ó, toma uma decisão, porque a partir daqui não tem mais volta. O mal da nossa geração missionária é que eles vão sem decidir querer ir. Pastor, mas você está caindo em contradição, porque no início você falou que não é uma escolha. Eu falei, não é uma escolha para ser missionário. Mas a partir do momento que você levantou a mão e aceitou, não tem mais volta. Não tem mais volta. Tem como voltar, pastor? Agora entenda uma coisa. Então eles tinham que decidir. Aí a Bíblia vai dizer, no mesmo capítulo, que havia outros barquinhos. Aqui que está o grande ápice da unidade de Deus numa escolha de um grupo missionário. O outro aqui é no ailos, no grego. Ailos no grego significa o mesmo, do hétero, igual. Ou seja, todos os barquinhos e todos que estavam dentro, eram todos iguais. No mesmo propósito, no mesmo objetivo e com uma única palavra. Não existe várias temas ou regra de missão. Missão é missão e não tem outra. Missão é missão e não tem outra. Alan, cara, ó, tem um do Rio aqui também ali, ó. Missão não tem várias formas de fazer. É fazer e pronto. E muitas das vezes, eu me lembro que eu preguei no último ano, e eu me lembro que Deus falava muito no meu coração. Missão é você ir com o bolso cheio e voltar com ele vazio. É às vezes você ir com um carro e voltar sem carro de avião. É você ir com roupa e voltar só com a roupa do corpo. Porque no meio do trajeto, você vai deparando com pessoas igual a você, precisando do que Deus colocou na tua mão, e você tem que deixar, deliberar, porque missão é isso. Agora escute isso aqui. Então eles estavam na mesma espécie, e a palavra era única para todos. Passemos. Agora deixa eu falar para nós aqui. Quantas palavras proféticas, revelação, promessa nós temos? Quantas? Aí, agora escuta aqui. A Bíblia vai dizer que no meio do caminho da palavra profética, com Jesus no barco, levantou um grande temporal de vento. Não me tenha metido e não quero me exibir aqui, mas a gente tem que entregar uma mensagem com sabedoria para não pregar besteira. Agora escute isso aqui. Temporal significa lailapis. Lailapis no grego significa redemoinho. Agora entenda bem, redemoinho não dá em todo lugar. Quando fala redemoinhos, são vários redemoinhos, mas aqui foi um redemoinho. Jesus põe eles no barco e diz: eu quero trabalhar no emocional dele. Por que que Jesus não trabalhou no emocional dele, pastor Moura, na terra? Porque na terra, com tempestade, você corre. Na terra, com tempestade, você vai para um lugar de refúgio. Agora, tempestade, não é de chuva, de vento, no meio da onde você está, para onde vai correr? Então o que ele fez? Pegou eles, tirou de um lugar de instabilidade para trabalhar o emocional dele. Tem hora na vida que está tudo indo bem, pastor Sidney, está tudo indo tranquilo, aí vem um redemoinho e nos tira a estabilidade. E como é que você age quando a tua estabilidade emocional é mexida? Nesse caso, eles poderiam falar: Jesus, você trouxe aqui para nós sofrermos, para pagarmos o preço, não querem mais. Como ele falou, eu sei o que eles vão enfrentar, vai ser muito forte, então eu vou levar para um lugar que não tem como fugir. Quer ser missionário? É entrar num ambiente que não tem como voltar. Quer ser missionário?
entra num ambiente que não tem como fugir. Ou seja, Deus vai nos usar, mas primeiro Ele quer trabalhar em nós primeiro. Deus, Ele quer usar nossa vida, nossa mão, nosso dinheiro, nossa oração, mas Ele quer que nós tenhamos uma mentalidade sã, consciente e firme. Porque hoje nós vivemos um tempo, eu não vou falar de igreja porque a gente não tem que bater na igreja. A igreja não tem nada a ver com o comportamento do homem. A igreja não tem nada a ver. A igreja não tem nada a ver com o comportamento de quem quer fazer e de quem não quer. Uma vez eu fiquei me perguntando, Senhor, por que só poucos fazem? Por que só poucos pregam? Pastor, mas tem muito pregador, mas ainda para a quantidade de gente é pouco. Por que na igreja tem poucas pessoas? E eu perguntando para Deus, aí Deus falou assim, já imagine se todos fossem pregadores. Imagine se todos já tivessem santidade, puro. O que mensagem pregaria? Porque entenda uma coisa é eu conhecer Jesus, andar com Jesus. Outra coisa é conhecer Jesus, andar com Jesus e aprender com Jesus, para depois fazer o que Jesus fez. Porque não adianta eu andar com Jesus, ou dizer que eu sou cristão, mas não ter o comportamento de Cristo, não agir como Cristo, e não reinar como Cristo. Agora escute isso aqui para eu não me delongar mais. Então houve um redemoinho no mesmo lugar. Todos os barcos passaram para aquela tempestade de vento. Agora entenda bem, a palavra já não foi liberada? Deus já não tinha falado, vai dar certo? E por que muitas das vezes a gente desacredita? Se eu tenho a mente sã, consciente, não é na minha hora, não é a minha vontade, é a vontade dEle. Não é do jeito que eu quero, é do jeito dEle. Só que por que muitos fazem do seu jeito? Porque não consegue conhecer e entender ainda o jeito dEle. Agora a Bíblia vai dizer que Jesus está dormindo na polpa do barco. Os discípulos olham ele dormindo e começam a conversar entre si. Olha que uma pequena tempestade, aonde estava Jesus, ou uma grande tempestade, fez rapidamente ele esquecer da palavra profética. A palavra profética é, passemos. Poderia ter o vento que for, se eles confiassem realmente na palavra de Cristo, eles poderiam ter aquela tempestade, aquele vento e ficar tranquilo como Cristo estava. É mais ou menos assim. Você recebe uma palavra profética que vai acontecer algo na tua vida, aí vem uma negativa, o que você faz? Jesus mentiu. Será que é de Deus? Você vai isso, você vai aquilo, vai acontecer, Deus vai te usar. Aí vem uma palavra da medicina dizendo, pegou uma doença. Aí na hora você vai dizer, será que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu? Ou nós acreditamos, ou não acreditamos. Mas quantas vezes você vai num culto, aí você recebe aquela palavra, eu e minha casa serviremos ao Senhor, Deus vai resgatar o teu filho, Deus vai isso, Deus vai aquilo, e aí nada acontece ou piora a situação, aí você começa a se esfriar. Uma vez, eu fazendo uma triagem de uma família, ali na casa terapêutica lá, e aí uma mãe veio desabafar comigo que o filho dela, que tinha uma promessa, se desviou da presença do Senhor, foi para o judaísmo, e depois se converteu a Cristo. Com uma semana que ele se converteu, ele caiu de 15 andar. Ele caiu. Aí ela falava assim, isso trouxe e tirou a minha estabilidade, pastor. Eu era missionário, eu pregava, eu isso, eu aquilo. E ela falando, chorando, e eu olhava para a cara dela e dava risada. Ela falou, você está rindo da trágica. Eu falei assim, muitas das vezes a gente ora para Deus salvar a nossa família. Muitas das vezes nós ora para Deus salvar o nosso filho. Muitas das vezes nós ora para Deus salvar. Em vida não tem salvação. Enquanto estamos em vida, não tem salvação. A salvação só é concluída após a morte. E aí vamos saber como morremos.
Então se eu falo, Deus, salva o meu filho, eu estou dizendo, Senhor, leva ele para ti. Aí Deus leva para ti, a gente chora de vez de se alegrar. Porque o servo, o missionário de Deus, ele entende que a andada dele não é descendo, é subindo. E ele entende que sofrendo ele está subindo, padecendo ele está subindo, perdendo ele está subindo. Os discípulos, eles entenderam com Cristo, mesmo apanhando, ele se alegrava e subia. Por quê? Porque ele andou com Jesus, aprendeu com Jesus, e Jesus falou, o mesmo cálice que eu bebi, vocês também vão beber. Então a minha direção é o céu, amém? Se a minha direção é o céu, o que eu perder nessa terra eu tenho que me alegrar. Cadê a alegria? Cadê a alegria? Cadê a alegria? De saber que muitas das vezes nós recebemos um não quando era para receber o sim. Cadê a alegria quando você falou agora vai dar certo e de repente deu errado? Cadê a alegria? Pastor, é difícil, então a tua mente precisa ainda ser trabalhada. Eu vou encerrar aqui. Mas Deus fala no meu coração, que adianta eu pregar, que adianta eu ser um missionário, e na hora que vir uma negativa, eu estar desestabilizado emocionalmente, e correr para os remédios, correr para os calmantes, correr para os tarja preta. Pastor, você é contra isso? Não. Se a medicina disse toma, vai para cima. Só que tem gente que não toma porque a medicina falou, toma porque alguém falou que dá sono, que dorme. Aí tem uma amiga que pegou umas cartelas, eu vou falar, Jesus, pegou umas cartelas a mais e deu para você. Aí você se tornou viciado em uma pílula e prega e louva. Pastor, é pecado? Eu não sei, não posso te julgar. Mas como que você prega saúde para alguém se você está com a mente desestabilizada? Hoje você vê alguém, se você fala um não para ele só falta bater em você. Se chegar alguém aqui que ia pregar, o pastor me falou assim, eu não vou pregar, nunca mais eu vou naquele lugar. Não é homem de Deus, porque não honrou com a palavra. Então muitas das vezes nós estamos fazendo com a mente desestabilizada quando recebemos uma negativa. Aí Jesus está dizendo, eu vou tirar você da zona de conforto, vou levar para uma área que parece sua, mas eu vou te desestabilizar para ver até onde você aguenta. A palavra é essa, passemos para outra margem. Quem tem promessa? E porque qualquer coisinha a gente não quero mais, não vou mais. Porque quando a nota falta, não quero mais. Glória a Deus, o pastor hoje contou um testemunho que se tornou empresário. E se não tivesse se tornado empresário? E se não tivesse entrado dinheiro? E se não tivesse a comida para comer? E se não tivesse um terno alinhado, um sapato brilhoso? Como é que nós estaríamos aqui? Porque falar de missão, não adianta eu falar, receba, Deus vai te usar. Você sair daqui cheio, pulando, sapateando, cheio de emoção, mas na primeira luta, você falar, por que Ele nos trouxe aqui para perecer? Porque os discípulos falaram, estava do lado de Jesus e falou, nos trouxe aqui para perecer. Ontem eu vi o pastor contando aqui, que o pastor Moura levou uns pastores para fazer uma missão, e pagou o melhor hotel. O hotel era tão bom que o banheiro era para o lado de fora. Não foi, pastor? Eu ouvi ontem aqui. O pastor acabou de falar aqui. Que tem amigos dele que para pregar tem que esperar ficar de madrugada, acender uma vela e ir para o porão. Tem uma missionária que um pastor contou lá na nossa mini vigília que nós faz lá na casa terapêutica, que uma mulher saiu, falou, preciso levar o evangelho. Ela pegou 3 folhas da Bíblia, foi para a África, me falha a memória, enrolou num saquinho e engoliu.
Chegou lá, foi passar no detector lá, viu que tinha 3 saquinhos. Falou, você está carregando droga. Ela falou, não é droga, eu trouxe a palavra de Deus, eu vim pregar. Falou, você trouxe a palavra de Deus, veio pregar? Pegou ela, levou para a praça pública, abriu ela viva, tiraram o saquinho e deixou ela morrer lá. Prega agora. Você acha que ela ficou triste? Se desesperou ou se alegrou? Porque o missionário, quando ele entra, ele sabe que o sinal e a última partida dele é o céu. E ele entende que tudo que está nele não é dele. Porque eu não entendo dizer que eu sou missionário, pregar sobre missão, saber que tem muitas pessoas passando necessidade, passando fome, e eu saio do congresso, de vez de eu entregar tudo que eu tenho, eu saio daqui comendo, bebendo feliz, e glória a Deus, aleluia. Aí eu fico muito chateado. Está ali minha esposa, ela sabe disso. Quando as pessoas começam a falar mal de algumas coisas que ninguém faz. Porque falar mal daquilo que eu estou fazendo, então eu estou falando daquilo que eu sei. Agora falar mal do que eu não faço, então eu não posso falar mal. E aí nós vemos, já foi falado aqui, muitas das vezes nós vemos haters na internet, fazendo de tudo para pedir dinheiro, fazendo de tudo, revelação do Pix, não sei o que do Pix. Como a pessoa quer revelação, entrega. Tem um camarada aí, que ele conseguiu comprar um carro para a esposa dele, entregando revelação do Pix. E é missionário. É errado? Não sei, irmão, não estou aqui para julgar. Só que aí quando a gente fala para a obra de Deus, para missionário que estão sofrendo, aí a gente fala, e aí? O que eu vou fazer? Como é que eu sinto um chamado? E qual a alegria? Um missionário que é missionário, eu não sou missionário, eu sou pastor. Mas um missionário que é missionário, ele come chorando. Ele faz churrasco chorando. Porque na hora que ele está comendo, o Espírito de Deus toca nele, e ele sabe que tem alguém que está sofrendo. Ele sabe que tem alguém que não tem comida. Ele sabe que tem alguém que está precisando de um arroz, um feijão. Onde foi falado aqui, se não me falha a memória, que um Natal, foi a senhora que contou, né? De um missionário que o Natal dele, a maior alegria foi macarrão. Ó. Aí Jesus, ele quer nos levar para fazer. Só que ele quer saber como é que está a nossa mente. Como é que está a tua mente para a missão? Como é que está a tua mente de dizer eu quero ajudar o próximo? Como é que está a tua mente? Porque eu sou sincero, pregar sobre missão não é difícil. Falar sobre missão também não é difícil. O difícil é fazer. Pastor, você está pregando uma coisa que você não vive. Quem faz não precisa falar. Só que eu não posso me alegrar, missionário, e saber que eu estou pregando num congresso de missão, falar de missão e querer fazer uma mensagem para abrir agenda para eu pregar nas outras igrejas. Para sair daqui alguém falar, nossa, você pregou demais, me dá seu telefone que eu quero levar você na minha igreja. Eu não quero isso. Porque se é para falar de missão, então vamos falar o que é missão. E é fato, missão é feita com as bocas do que fala, com as pernas do que vão e com o dinheiro de que ofertam. Sem esses 3 quesitos não tem. Foi falado aqui hoje já. E aí eu falo, eu sou missionário. Quem aqui é missionário, diga amém. Oh. Quem é missionário, diga glória a Deus. Então, se eu sou um missionário, eu entendo que tudo que está em mim não é meu. Os discípulos entenderam sobre tanto, pastor, já vou terminar aqui, sobre missão, porque quando ele falou, vai, de 2 em 2, não leve nada, porque o missionário, ele não precisava levar nada, porque quando ele chega com Deus, Deus providencia para ele. Pastor, mas eles não precisavam levar nada, passaram fome não, porque ele falou, entra na casa e dê paz. Se a casa te der paz, você fique lá, se não, vai embora. Entrou na cidade, deu paz, a cidade te deu paz, fique lá, porque quando você prega a paz, chega com Cristo, tudo que tem na cidade você usufrui, tudo que tem na casa você usufrui. Aí não leva nada. Aí tem pessoas que usam isso aqui e fala que o pregador tem que pregar sem ganhar nada, porque de graça dá, de graça receber. Só que ele esquece de ler o contexto.
Porque alguns versículos abaixo vai dizer: o operário é digno do seu salário. Só que não é um salário arrancado de alguém, é um salário orado na minha necessidade e Deus supre ela. Ou seja, eu como hoje sem saber o que eu vou comer amanhã. Eu encho o bolso hoje sem saber se vai estar cheio amanhã. Você quer ser um missionário de verdade? Não se preocupe com o que você tem, mas se prepare para ter aquilo que você nem mereça ter, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Só que para isso eu preciso entender o meu chamado, aprender o que é missão e viver para saber se eu estou pronto. Tem muitos que vão pregar, vão louvar. Eu não sei, eu já preguei em igreja que Deus me abençoou, mas já preguei em igreja também que Deus abençoe, vai com Deus. Já fui pregar eu e minha esposa, fomos pregar numa comunidade. A pastora falou assim, vem, traz 4 sacolinhas. Pergunta para ela, Alan, 4 sacolinhas. Eu falei, mas você acha que ela vai mandar uns alimentos, né? Aí eu cheguei lá, ela falou, você deixa o carro em cima? Cheguei, irmã, você deixa o carro em cima, amarra a sacolinha no sapato, porque a sacolinha não vai deixar você escorregar no barranco. Eu falei, nossa, sapato antiderrapante. Minha esposa de salto. E nós descendo. E não é que não escorregou mesmo. Descemos. Cheguei lá, o pastor na porta da igreja com uma mangueira, tira o sapato. Falei, para quê? Vou lavar o seu sapato. Falei, não, vou lavar. Lavando o sapato de todos os membros que entravam na igreja. Na hora que eu saí, Deus abençoe, vai com Deus. A palavra foi pregada. Só que já aconteceu de eu chegar em algum lugar que quando eu chego as pessoas já abrem a porta do carro. E aí, se você murmura quando você está no pouco, Deus nunca vai te colocar no muito. Enquanto você não entender que o que está em você não é para você, é para Deus. Enquanto eu não entender isso, cheguei na minha esposa, falei assim, vou viver só na obra agora. Nós conversando, foi mais ou menos assim, né? Falei, Deus me chamou. Somos cabeleireiro, ela é cabeleireira, eu também. Uma linha de cosmético. Eu tenho uma marca de cosmético. Vendia toda no Alto Tietê. Ganhava muito bem. Aí Deus falou, eu quero você na minha obra. Eu falei, então se eu quero, então o Senhor fecha a porta. Deus foi fechando a porta. E eu teimando. Eu sei, Deus, porque Deus está falando isso aqui. E eu teimava e fechava. Eu teimava e fechava. E teimava e fechava. Falei, Deus, então. Falei para o Alan essa semana. Falei assim, Deus, então faça o seguinte. Não permita eu não atrasar nunca mais um dia de aluguel da minha casa, que eu vou fazer a tua obra. Aí eu conheci um dono de uma casa de recuperação que eu orei durante 10 anos para eu ajudar dependentes químicos. Outro dia eu conto meu testemunho. E ele falou assim, eu estou orando um bom tempo para um homem que nem você. E aí eu comecei a fazer o trabalho na casa de recuperação. Ele falou, o que você precisa para continuar fazendo? Eu falei, só preciso pagar o meu aluguel. Ele falou, então tá bom, teu aluguel eu pago. Depois que eu fui, tá ali minha esposa ali, quando eu tinha o salão, ela ainda tem um salãozinho dela lá, trabalha, ela atende por horário. Quando eu tinha o salão, vendendo cosmético, Deus só mandava quando acabava. Hoje, eu ganho acho que 3 vezes menos. 3 vezes menos. 30% do que eu ganhava. Eu vivo melhor. Pastor, mas como? Eu tive que sair do carro de 40 mil e se contentar com de 15. Eu tive que não querer vários sapatos, vários ternos, várias camisas, de querer usar as camisas de marca. E Deus tem sempre me dado o melhor. Porque às vezes as pessoas querem fazer a obra, mas ainda quer andar no linho, quer andar chique, quer andar no melhor carro. Não. Então você quer se abster da obra,
zera um pouquinho, começa a diminuir a dívida. Isso é controle emocional financeiro, é algo que eu não tinha, e Deus me deu. E hoje eu vivo melhor do que eu vivia quando eu ganhava. Pastor, o que você está querendo dizer? Deus quer trabalhar no nosso emocional. Só que quem tem uma mente bitolada, uma mente crítica, nunca entende o que é missão. Nunca entende. Eu vejo a missionária falando de missão, eu dá vontade de chorar, porque ela fala chorando. Não é isso? Fala chorando. Quem ama a missão aqui? Não mente. Não mente. Porque amar a missão é você olhar, tudo que está em mim eu vou doar. Pastor, mas eu sou missionário, então se tudo que está em mim eu vou doar, então se eu vou para entregar, tem uns que entregam a vida, tem um que entrega a tudo que tem. Pastor, o que você está querendo dizer? Uma certa feita, eu tinha 2 carros, e eu tinha um carro do ano, e um carro meio assim, secular. Vou falar, era um Gol, 2003. Isso aí há 10, 12 anos atrás. Acho que era a segunda geração, terceira geração. E aí eu falei assim, eu ia alugar um salão, e era para a igreja. E eu falei, Senhor, eu vou doar esse carro para a igreja. Eu doei o carro para a igreja. Falei, aí todo mundo começou a falar, você é doido, doar o carro, e agora? Pastor vai gastar o seu dinheiro. Eu falei, eu doei para a igreja. Mas o problema do pastor que ele vai fazer? Doei para a igreja. Nunca mais, escute isso aqui, há 12 anos, eu nunca mais fiquei sem 30 dias sem um carro. Às vezes eu vendi o carro, como eu vendi o meu, estou sem carro, mas o dono da clínica falou, tem 3 carros, pode usar. Já aconteceu, está ali minha esposa, de uma moça chegar em casa lá, fazendo o cabelo dela, e ela pegou e falou assim, tem um carro parado lá na minha casa, estou vendo que você tem uma família grande, ele está parado muito tempo e não funciona, o escapamento está caído, se ele funcionar, você fica andando com ele, e outra, está no kit gás. Aí eu fui lá, peguei o carro, trouxe guinchado, fui comigo, rapaz, ele só trocou a bateria, e amarrou o para-choque. Fiquei 1 ano andando com o carro quase. E não era 2009, isso tem uns anos, 2009. Escuta isso aqui. Às vezes a gente fala, eu vou colocar, mas sem saber se vai ter. Se você oferta, ou você se entrega, querendo recompensa, não tem recompensa. Agora, se você oferta e entrega pela fé, acreditando que o dono da obra, ele vai te sustentar, tudo muda. Eu não sou muito bom nisso não, mas eu vou falar porque queimou no meu coração aqui. Eu não sou muito bom nisso, mas eu queria aqui convidar algumas pessoas para entregar. Eu queria convidar alguém aqui, além de mim. Eu quero que o pastor Moura, eu falei assim, eu estava vindo para cá, pastor Moura, eu achei que eu estava atrasado, depois nós vamos conversar, tá? Saí de casa e esqueci até a carteira. Aí minha esposa falou, jura, vamos voltar? E o Alan estava comigo, eu falei assim, não amor, qualquer coisa, se você quiser comer alguma coisa, a gente come no Passo Pix. Falei para ela. Mas eu quero que o senhor me mande o seu Pix, que eu vou fazer uma oferta missionária. Eu vou fazer uma oferta missionária. E eu não vou falar 10 pessoas, eu não vou falar, lembra que eu falei, o missionário ele entrega tudo. Eu vou fazer uma oferta de R$100. Eu queria saber se tem mais alguém. Vai fazer também? Quanto você vai fazer? R$100. Quem falou 200? Ah, eu tomei um susto agora. Não, porque missão é isso. Vai fazer quanto? 200, vai fazer 200 aqui. Nossa, pastor, já vai pedir dinheiro para encher o bolso do... Escuta aqui. Quem é o dono da obra?
a oferta vai para a conta do pastor. Amém? Se ele usar a oferta que é para Deus, escuta aqui, se ele usar a oferta que é para Deus para o bolso dele, lembra da capa de Acã? Lembra de Acã? Lembra de Acã? Não era pecado pegar o ouro da Babilônia. O pecado foi que Deus falou assim, ó, quando você entrar em Jericó, pega a prata e o ouro para a casa de Deus, para sacrificar para Deus. Então ele não pegou de Jericó, ele pegou do que era de Deus. Pegar o que era de Deus é morte. Se eu falar assim, pastor, eu vou fazer uma oferta para o senhor, acabou. Ele pode fazer o que ele quiser. Agora essa aqui é uma oferta missionária. E se é missionária, é para missão. E se você for fazer para missão e o pastor usar para outra coisa que não seja missão, aí é ele com Deus. Ah, pastor, mas eu não gosto disso. Se você não gosta disso, às vezes a gente vive uma vida medíocre, uma vida pobre, miserável, porque nós só vivemos criticando. E aí às vezes tem coragem de gastar dinheiro com tudo que nos faz mal, mas com o que precisa a gente não tem coragem. Então tem quanto? 100, mais quanto? 200, 400, ó. Começa do altar, né? Pastor, eu vou dar 20, eu vou dar 30. Tem alguém aí embaixo? Pastor, eu vou fazer um pix. Sim, pode ser um pix. Pastor, eu vou entregar os R$2 que eu tenho aqui. Pode entregar. Oferta no altar tem que vir até o altar. Vem aqui com a salva aqui no altar. Já estão fazendo já? Tem mais alguém aqui em cima? Pastor, é o dinheiro do lanche que eu ia comprar lá. Pode ser, é tudo. Quem sabe alguém te abraça lá e... Uma certa feita, deixa eu contar isso aqui para eu encerrar. Uma certa feita eu fui na segunda-feira que tinha lá no Bom Retiro. Logo quando eu me converti. Lá no Bom Retiro, o pastor Marcos Feliciano pregava lá. Eu ia toda segunda, novo convertido. Isso aí há 20 anos atrás. Eu não saía de lá do Bom Retiro, toda segunda-feira. E aí eu comecei a trabalhar. E aí eu tinha R$10 no bolso. R$10. Aí os R$10 era para eu trabalhar no outro dia e pegar o metrô para vir para casa, no Bom Retiro, lá na Luz, pegar o metrô. Aí ele falou assim, entrega tudo. Eu falei, meu Deus, tudo que você tem, até o dinheiro da passagem. Eu fui lá e entreguei. Falei, Senhor, queimou no meu coração e foi o Senhor que falou. E eu não vou pedir para ninguém pagar minha passagem. Quando eu entreguei, me deu uma fome e uma vontade de tomar uma Coca-Cola. Parece que é uma coisa. Ela me deu uma fome tão terrível e vontade de tomar uma Coca-Cola. E aí na frente da igreja, quem já foi lá lembra que tinha uns espetinhos lá, uns carrinhos lá. Aí na hora que eu estou saindo, a fome aumentou, aquele cheiro de churrasco. Aí um primo meu que estava comigo me abraçou e falou, pede uma Coca-Cola e um churrasco que eu pago. Eu falei, Jesus, foi do Senhor os R$10. Aí eu falei assim, agora eu estou indo embora. Aí Deus falou assim para mim, vai para a catraca. Não, vai pagar, vai comprar o bilhete. Eu falei, Senhor, como que eu vou? Eu ouvi na voz de Deus, novo convertido. Tudo que eu ouvi eu fazia. Aí vai, eu estou indo para pagar lá o bilhete. Na hora que eu estou indo, vem um amigo, para rapaz, vem cá, eu estou com o cartão aqui, passa. Eu falei, Senhor. Cheguei em casa. Cheguei em casa, passei uma prova. Porque na minha casa tinha, meu pai, ele não era crente, hoje ele é, graças a Deus. E ele tinha um bar e toda vez que eu ia almoçar, eu comprava uma tubaína dele. Aí ele falou assim, você é crente, servo de Deus e está me devendo R$40. Eu falei, Senhor, é para me pagar sexta-feira, está me humilhando na terça. Aí Deus falou no meu ouvido, vai lá no terno cinza. Eu falei, oxe, terno cinza? Ele falou, vai lá no terno cinza. Eu falei, Senhor, o terno cinza eu nem usei ainda, eu comprei, eu ganhei ele. O terno era chique. Foi do Brás, R$100 o terno. Se você colocava assim, ó, dava para ver a transparência. Eu não esqueço disso. Aí Deus falou, vai no terno cinza. Eu falei, Senhor, nunca usei o terno cinza. Eu fui no terno cinza, quando eu coloquei a mão tinha R$50. Ele falou, paga a sua dívida e vai trabalhar amanhã. Pastor, como isso? Eu não sei. Mas eu sei que tem um Deus que faz milagre. Eu sei que tem um Deus que faz milagre. Quem quer viver esse milagre? Tem mais alguém aí embaixo que quer entregar uma oferta? Tem alguém aí?
para eu encerrar, para eu ir embora? Pastor, eu tenho Pix, cartão. Se os meninos aí também depois quiser fazer, só me avisar, eu passo o Pix do pastor Rio. Minha esposa. Tem alguém aí? Não tem ninguém. Ninguém, nem com R$2, nem com R$1, nem com as moedinhas. Pastor, eu já ofertei. Não, mas é uma oferta de sacrifício agora. É tão sério que Deus está falando, porque eu estou falando com alguém, tem alguém segurando ali no coração. Eu não gosto de profetizar, mas é uma oferta que vai mudar a tua história. É uma oferta que vai mudar a tua história. Tem mais alguém aí? Pastor, me dá o Pix que eu faço. Levanta aí, o pastor Moura passa o Pix. Pastor, eu tenho um cartão, passo cartão de crédito, de débito. Eu não sou muito bom para fazer isso, mas Deus está falando no meu coração. Tem alguém aí? Mais ninguém? Amém. Amém. Se coloca de pé. Olha lá, tá vindo um ali, ó. Glória a Deus. Pega o Pix do Moura ali. Ali, pastor, passa o Pix para ele. Passa. A nossa irmã Miriam vai estar cantando. Miriam Fontes vai estar louvando ao Senhor. Deus, que Deus abençoe esse segundo dia, Senhor, de muitos ainda que está por vir. Ah, Senhor, eu creio que algo muito grande vai acontecer. Senhor, a expectativa, Senhor, do homem é uma, mas o agir do Senhor é outro. Por isso, Deus, eu quero te pedir que o Senhor nos guarde, nos livra de todo mal, protegendo a nossa casa, a nossa família, Senhor, e que esse congresso, Senhor, venha a ser um dos maiores de todo esse tempo. Senhor, que nós venhamos viver, Senhor, um êxtase espiritual de Ti, Senhor, nesses dias. Abençoa, meu Pai, a cantora, o pastor, que está aqui, Senhor, todos os dias. Essa equipe, Senhor, abençoada, Senhor, que o Senhor levantou para ser mão e braço deles aqui nessa obra. E que os pregadores que venham cheios do Senhor, para ser abençoado e abençoar essa casa, em nome de Jesus. Amém?